Já me acho aqui. Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas 5, 22 e 23. Aleluia, Jesus. Glórias. Nem acharam? Gálatas 5, 22 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Deus, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui para te ouvir. Deus, que o Senhor abra os ouvidos espirituais da tua igreja, Pai. Deus, esta palavra é tua, Senhor. Então, Deus, trabalha em nosso meio, trabalha em nossas vidas, em nome de Jesus é o que nós te pedimos. E seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, ministra em cada coração aquilo que o Senhor deseja, Pai, em nome de Jesus. Deus, que nós venhamos te ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Então, hoje nós vamos falar sobre um fruto. Eu li o Gálatas 5, 22 e 23 e falei os 9 frutos. Mas nós vamos falar só de um fruto, foi o que o Senhor colocou no meu coração. E o fruto que eu vou falar hoje, que Deus ministrou na minha vida e vai ministrar também na vida de vocês, em nome de Jesus, domínio próprio. Sangue do Cordeiro. Quem não tem domínio próprio aqui? Ah, Jesus, toma conta. É isso aí, gente. Foi o que Deus colocou no meu coração. Domínio próprio. O domínio próprio, eu vou dar uma esmiuçada aqui para vocês, tá? É uma obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo que produz esse fruto em nossos corações. O apóstolo Paulo está ensinando que não posso ter alegria sem o amor, tá? Então, se um tem amor, também tem paz. Paz, bondade e fidelidade. E lá, benignidade, mansidão, tudo isso eu preciso ter. O fruto é um bloco só. Igual uma laranja lá, os gomos da laranja, tem 9 gomos, igual, tudo juntinho ali. Quem tem domínio próprio não é destemperado. Tem alguém destemperado aí? É preciso ter todos essas virtudes ao mesmo tempo. O fruto do Espírito é a obra que o Espírito Santo que em nossas vidas traz transformação. Nesse processo, o Espírito Santo está produzindo em nós o caráter de Cristo, nos tornando parecido com Cristo, semelhante a Cristo. O fruto do Espírito nada mais é do que a evidência em nossa vida do caráter de Cristo. O que essa pessoa está demonstrando? O que eu estou demonstrando? Que eu não nasci de novo, que Cristo não habita em mim e que não tem maturidade espiritual. Nós devemos estar sempre examinando nossa vida pela palavra para saber se realmente Cristo habita em mim. Então, para mim, demonstrar essa evidência,
eu preciso ter todos esse fruto. Todos, os 9. Eu não posso ter o amor, mas não tenho paz. Eu fico incomodando o meu vizinho. Eu fico lá, entendeu? Aí eu não posso ter lá mansidão e não ter amor. Tem que ter os 9. Isso que o apóstolo Paulo ensinou para nós. Hoje, o tema da nossa mensagem hoje é domínio próprio e a liberdade de escolha. Esse domínio próprio pode ser também a temperança. Tem alguém aqui destemperado que qualquer coisa? Não é que eu vi uma vez a pessoa falar assim, depois que eu. Esqueci agora a palavra. Depois que eu me esparramo, ninguém me ajunta. Já viram alguém falar? Isso aí. Então, você tem que ser temperado, tem que ter a temperança, tem que ter o domínio próprio. Então, quando falamos sobre domínio próprio, estamos falando sobre a capacidade de controlar a si mesmo pelo Espírito. Gente, nós não fazemos nada sozinhos. Tudo é pelo Espírito. Então, ele está dizendo assim, ó, eu tenho a capacidade de controlar a mim mesmo, mas pelo Espírito Santo. Eu não me controlo sozinho. Nunca vou conseguir me controlar sozinho. Então, é o Espírito Santo que me ajuda. Então, diariamente, na nossa vida, diante das dificuldades, diante das tribulações, eu tenho uma escolha entre satisfazer os desejos da minha carne ou viver pelo Espírito. É uma decisão minha, por isso que é uma escolha. Ter o domínio próprio é saber controlar a si mesmo, virtude de autocontrole de forma equilibrada e não prejudicial. Então, quando vem o conflito, quando vem as afrontas, a raiva, briga, isso aqui é prejudicial. Então, ele está dizendo assim que não pode ser prejudicial. Eu preciso ter o autocontrole de forma equilibrada. Vocês são equilibrados? Eu estou tentando, às vezes. Às vezes dá uma desequilibrada na vida da gente assim, tá? Então, a falta de domínio próprio abre brechas para o pecado. O domínio próprio não é a ausência da vontade, mas a capacidade de vencer o desejo carnal. Eu preciso dominar a língua, a glutonaria, a preguiça. Foi umas coisas, foi o que eu coloquei lá, tá bom? Mas tem muito mais, tá, gente? Meu Jesus amado. É a pessoa me ofender e eu saber lidar com a situação. Às vezes nós não sabemos lidar com a situação. Às vezes eu não sei lidar com alguma situação. Aí eu choro, eu deito na cama, coloco o travesseiro assim meio desajeitado. Eu não quero sair debaixo da coberta, eu fico lá toda jururu, daí eu não estou sabendo ali lidar com algumas situações. Então é nessa hora que eu chamo o Espírito Santo e ele vem sobre nós, sobre nossas vidas e a gente consegue fazer as coisas. Aí eu paro, eu penso, vou lá agora e vou resolver. Como é que eu vou lá agora e vou resolver? Do meu jeito? Aí ele diz para nós que eu vou lá, eu não oro, eu não pergunto para o Espírito Santo como eu devo agir, não tenho educação e não tenho mansidão. A língua, ela vai controlar o que você está falando, mas muitas vezes nós não controlamos a nossa língua. Eu não tenho esse domínio sobre a língua. Aí eu acabo falando aquilo que não é preciso. Eu começo a agir do meu jeito. Aí eu quero conversar, mas daí eu já falei. Eu quero agir de uma outra forma, mas eu já falei. Aí o que a gente precisa fazer? Eu preciso chegar nessa pessoa e conversar com essa pessoa. Eu não posso ser grosseiro. Lá em 2 Timóteo 1,7 fala assim: porque Deus não nos deu
não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação, que é o equilíbrio, é o agir com cuidado, ter cautela. Em algumas versões, no finalzinho lá em moderação, está escrito equilíbrio. Eu sou equilibrado? Eu consigo? Eu preciso, nas minhas ações, fazer o que é necessário, mesmo que seja difícil, e evitar o excesso. Nas minhas emoções, controlar a ira para que ela não leve às ações impensadas, foi o que eu acabei de falar. A pessoa que tem o domínio próprio possui seus pensamentos e atitudes submissos e obediente ao Senhor. Isso é domínio próprio. Isso é o que Deus quer que nós sejamos. E que esse fruto amadureça em nós. E muitas vezes nós não conseguimos, porque nós, realmente, aquilo que eu já falei, que a gente quer agir da nossa maneira, fazer do meu jeito, é assim e pronto, acabou. A tua atitude é de Cristo? Realmente a nossa atitude é de Cristo? Nós somos parecidos com Cristo? Nós existimos para fazer Jesus conhecido. Mas eu estou fazendo isso? As pessoas estão vendo eu sendo parecido com Cristo? As pessoas estão vendo que a minha atitude é de Cristo? Ah, mas Cristo é Cristo. Eu não sou Cristo. Até Cristo foi lá e virou a mesa lá na porta do templo. Sabia que tem gente que usa essa passagem aí para se esparramar? Vocês sabiam disso? Que usam para ofender o outro, para afrontar o outro, para falar o que dá na telha para o outro. Aí tem gente que usa essa passagem aí. Daí tem gente que fala até assim, mas até Jesus foi lá e virou a mesa e pegou um chicote. Aí acha que nós também tem que virar a mesa e pegar o chicote. Tá? Mas Deus nos ensina a nós ser cautelosos. Nos ensina a nós ter equilíbrio. E Jesus diz que o homem que não tem domínio próprio é vulnerável. Ele é vulnerável ao quê? Ele é vulnerável ao pecado, o inimigo. O inimigo já está em nosso derredor. Mas aí, quando eu estou vulnerável, ele acha brecha em mim. Quanto uma cidade Provérbios 25, 28, tá bom? Então, o que o homem que não tem domínio próprio é vulnerável. Quanto uma cidade derribada que não tem muros. Então, se você está ali, você tá ali. O tempo está passando e você está ali. Aí lá, não tem muros. É uma pessoa que não tem proteção. É isso que o versículo está falando para nós. Aí lá no final do versículo ele fala assim que o homem ele não tem o domínio próprio. Se conseguirem colocar aqui para mim, eu vou agradecer. Amém? Provérbios 25, 28. Então é isso. Então, quanto a uma cidade, então você está exposto o tempo todo. O tempo todo nós estamos expostos. Ó, como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E agora? O que nós faz? O domínio próprio é uma qualidade indispensável a todo cristão e se estende a todos os aspectos da nossa vida. Domínio próprio é a pessoa que consegue dominar os seus impulsos e controlar seus atos e suas ações. Uma pessoa que te faz raiva, a sua vontade é de revidar e partir para a agressão, mas você tem domínio próprio e se controla. Mas tem dia que a gente não se controla. Tem dia que a gente não tem esse domínio próprio. Ah, Deus, eu amo. O Senhor diz na tua palavra que é para mim amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas eu não tenho essa paz aí, eu não tenho essa benignidade, eu não tenho essa mansidão, então você também não tem amor.
Eu não tenho esse domínio próprio. Então você não tem amor. É isso que ele está dizendo, tá? Então, mas tem muitos que fica, sabe, aquela pessoa que você fala alguma coisa ou a pessoa te fala alguma coisa, você fica dias e dias tomando aquele veneno e daí ainda escorre pelo canto da boca e a gente ainda vai lá, pega o lencinho e limpa. Aí fica mais uns dias. Aquela pessoa. E aquela pessoa. E não sei o quê. Aí eu não consigo. É ou não é assim? Quando as pessoas nos afrontam. Quando as pessoas falam as coisas que nos machucam, que nos magoam. É ou não é? A gente fica dias remoendo aquilo. Eu não chamo a pessoa para conversar. Eu não oro pelaquela pessoa. E nós somos crentes, não somos? Somos ou não somos? Ixi, demoraram aí. Eu estava ouvindo um pastor e eu esqueci o nome dele agora. Então ele falou assim, ele contando lá e falou que quando ele falou bem assim para a igreja, vocês são tudo crente, bem crente. Mas sabe aqueles rapazes que passam de moto bem barulhenta? E dá aqueles tipo assim, uns estouro? Aí ele empina a moto? O que a gente pensa na hora? Eu estava assistindo, mas o meu pensamento veio. Tomara que. Não é. Não é nem esse pensamento que vem, meu Deus, aquela moto barulhenta, aqueles barulhos horríveis. Além de fazer barulho horrível, ele ainda empina a moto. Aí esse pensamento mesmo que a gente tem. Mas nós somos tudo crente. Somos ou não somos crente? Sei não, viu? Aí, vocês que é motorista, eu não entendo nada de luz alta e luz baixa. Vem lá o motorista, aí dá luz alta para você que está dirigindo. Aí você dá sinal para ele abaixar. Ele não baixa, ainda passa por você. O que você faz? Você vai orar por ele, né? Viu, gente? É isso. Se eu tiver esse domínio próprio aqui, eu vou orar pelo bênção. Vou orar para o rapaz da moto não cair. Vou orar para Deus trabalhar na vida dele, que ele não vem mais fazer esse barulho. Vou orar. Entendeu, gente? É isso aí. Esse é o domínio próprio, tá? Se o chefe pede para você fazer algo que você detesta, você executa a tarefa, mas por domínio próprio. Eu já trabalhei há muitos anos eu trabalhei fora, né? Mas quem trabalha hoje, o chefe lá pede para você fazer uma coisa que você detesta, você não gosta. Você vai fazer, né? Quando eu faço isso, eu estou me submetendo à autoridade sem hesitar. O domínio próprio sobre mim mesmo, um autocontrole. Eu vou fazer. Né? Eu sou crente, então eu vou fazer. Você não acreditou nas mentiras de alguém. Você tem domínio próprio. Se eu tenho fruto, isso tem que causar em mim transformação, mudanças. Essa evidência tem que estar em mim e em você. Essa mudança tem que ser interna, logo será mostrado no exterior. Eu preciso disso, tá? Então não é as coisas que eu vou estar fazendo, mas o que Deus transformou aqui, eu tenho que transparecer aqui fora. As pessoas precisam ver essa evidência na minha vida, que eu tenho esse domínio próprio, que eu tenho todos o fruto do Espírito. Eu preciso ter. Mas vocês acham que eu vou conseguir isso sozinha? Não. Eu preciso pedir ajuda do Espírito Santo para que ele me ajude a ter esse fruto. Então eu preciso ter. É isso que o apóstolo Paulo estava lá nos ensinando.
Então, essa evidência precisa estar em mim e em você. Essa mudança tem que ser interna e logo ela será mostrada no meu exterior. Então, onde há um descontrolado, há uma brecha e o inimigo atua. Então, a principal questão do pecado é a necessidade de estar no controle. O que que eu quero? Eu mandar, quero mandar em tudo. Tem que ser do meu jeito. Mas hoje nós estamos aprendendo aqui que não é, que eu preciso ter esse domínio próprio aí sobre a minha vida, que é o que essa palavra está nos ensinando a fazer. Então, como ser dominado pelo Espírito Santo? Escolher todos os dias entregar o controle ao Espírito Santo, o cuidado que ele tem comigo. Eu preciso entregar para ele todos os dias. Deus, olha, hoje eu estou aqui, estou me levantando, hoje é um novo dia. Deus, então o Senhor cuida da minha mente, o Senhor cuida dos meus ouvidos, cuida da minha boca, entendeu? Cuida do meu corpo, cuida das minhas mãos, dos meus pés. Porque eu não sei o que vai acontecer comigo durante o dia, Deus sabe. Então, durante esse dia, eu preciso estar protegida pelo Espírito Santo. E se eu tenho esse fruto do domínio próprio, pode acontecer as coisas, mas eu vou me controlar. Eu vou saber fazer isso. Então, entregar o controle ao Espírito Santo, que é necessário, o que é necessário para viver o Espírito Santo? Submissão ao Espírito Santo, obediência. O Espírito Santo viva. Já não sou eu, já não sou mais eu, mas quem vive em mim, que é Cristo vive através de mim, agora sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então não sou mais eu. Meu eu já está por terra. Quem está na minha vida é o Espírito Santo. É ele que vai fazer essa mudança, essas transformações em mim. Só que é assim. O título, né, da minha mensagem é Domínio Próprio e Liberdade de Escolha. A escolha é minha. E eu falo, a escolha vai ser sempre minha, sempre. Todas as situações que acontecem é minha escolha. Então, hoje eu estava conversando com um parente meu, e ele falou assim, mas agora eu vou apanhar os pés no chão e vou ficar com a cabeça firme. Falei, mas você fez essas escolhas. Ele é verdade e tal. Daí ele começou até a pregar para mim. Você sabe que às vezes tem uns crentes que eles pecam, né? Depois a gente vai conversar, ele vem pregar para você. Ele é conhecedor, né? Ele vem pregar para gente. Eu falei, não, mas é isso que eu tô te dizendo, não é isso? Eu não é, falei para ele. Ele falou, e tal. Eu falei, então, né? Você fez as escolhas e agora você está passando por esse processo aí e você precisa realmente deixar Deus tomar conta da sua vida. Igreja, nós não queremos que Deus tome conta da nossa vida. Sabe por quê? Porque é dolorido. Do meu jeitinho é melhor. Eu quero fazer assim, Senhor, não muda não. Eu não consigo, em certas situações, eu dar o controle, sabe o controle da TV? Eu dar nas mãos do Senhor, é igual. Deus, pega o controle da minha vida. Pode dirigir a minha vida, Senhor. Mas eu não quero isso. Eu quero ter o controle. E quando eu tenho o controle, eu faço coisas erradas. Então, eu preciso ser dominado pelo Espírito Santo. E não outra coisa me dominar. Sabe, gente? E a gente não faz isso muitas vezes. E a gente precisa disso. Deixar Deus tomar conta da nossa vida, deixar o Espírito Santo que venha me dominar. Eu fui na van sábado, eu acho, da Michelle, acho que foi sábado. E eu não gosto de escada rolante. Então, quando eu quase não vou em shopping, mas quando eu vou, eu quase morro. Porque tem que subir a escada rolante. Aí, você vê, a escada rolante da van é bem curtinha, né? E quando eu seguro,
e põe o pé. E põe outro pé, quase caio. Quando eu chego lá em cima, para mim sair, eu saio rápido, quase caindo, porque eu acho que ela vai pegar no meu calcanhar. Aí eu estou deixando o medo tomar conta de mim, medo me dominar, de uma escada rolante. Eu estou usando isso aí para vocês, assim, para vocês verem que tem outras coisas piores do que isso, que, que eu deixo me levar, que eu deixo ser dominado por isso. E não pode. Quem tem que me dominar é o Espírito Santo de Deus. Eu vou lá, eu subo a escada, mas vou continuar indo. Não vou deixar, não vou subir por outro lugar. Nem tem, eu acho, né? Se eu não me engano. Então eu vou subir na escada lá. Aí é assim que a gente é. E a gente precisa aprender a lidar com essas situações da nossa vida. Nem eu estava ouvindo, né, o pastor Douglas, e para a gente encerrar daí, tá? Ele colocou lá assim, eu estava ouvindo ele, o que ele ele estava pregando sobre domínio próprio. Daí ele falou assim: como entregar o controle na prática para o Espírito Santo. São tudo coisas básicas que a gente sabe e que muitas vezes a gente não faz. Então, para mim entregar o controle na prática é a oração, adoração, palavra, jejum, livros, pregação, culto e comunhão com a igreja. Eu estou alimentando o meu espírito quando eu faço isso. Então, agora que nós estamos aqui, eu estou em comunhão. Nós estamos em comunhão. Então, o Espírito Santo é que pega o controle da minha vida. Eu preciso deixar. Eu preciso confiar que Deus vai fazer isso na minha vida. Eu preciso ter certeza que o Espírito Santo vai tomar conta de mim. Então, realmente, depois de tudo que eu falei aqui, depois de tudo que o Espírito Santo colocou no meu coração, falou comigo antes, né? E agora com a igreja. Você realmente tem o domínio próprio? Você realmente tem esse 9 fruto? Nós temos. Ou nós agimos completamente descontrolado? Não tenho equilíbrio. Não consigo me manter firme. Não consigo ser uma pessoa perseverante. Se vem uma luta aqui, uma dificuldade aqui, outra coisa, qual é o primeiro pensamento que eu tenho? Eu vou dar um tempo. Quando eu estava lendo e escrevendo, e Deus falou comigo, mas você tem domínio próprio? Porque às vezes você quer desistir. Às vezes você fala que está cansado. As lutas vêm e a gente já fica baqueado. A gente já não quer. Ele estava mostrando para mim que isso não é domínio próprio. Que eu preciso ter domínio próprio. Eu preciso ter essa temperança de saber que as coisas vêm, vai acontecer e lá na frente eu vou ter vitória. A gente chora? Chora. A gente olha para a nossa situação e Deus, misericórdia, Senhor, até quando? Mas Deus vai dar a vitória, não importa. É no tempo dele que ele vai fazer isso. Não é no nosso tempo. Eu gostaria que vocês fechassem o olho só por um minuto e que vocês repetissem o que eu vou falar, tá bom? Senhor, prepara o meu coração como solo fértil que a tua palavra encontre em mim, crie raízes profundas e produza fruto que glorifiquem em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, Jesus disse, lá em Mateus 11, 29, ele disse, aprendei de mim que sou manso. Aprendam de Jesus, porque ele é manso.
Aprendam de Jesus porque ele tem domínio próprio. Aprendam de Jesus porque ele tem amor. Aprendam de Jesus porque ele tem paz, alegria, benignidade. E se eu tiver tudo isso, eu serei parecido com Cristo. Eu serei semelhante a Cristo. A mensagem que a pastora Lúcia trouxe domingo foi uma coisa assim tremenda. Viver esse primeiro amor é eu ter esse fruto aqui. Eu ter todos eles. Mas às vezes eu tenho um primeiro amor meio raso. E essas raízes têm que estar profundas no meu coração. Então eu preciso. Se eu amo realmente Cristo, como o Fernando cantou aqui, eu te amo, ó Deus. Eu te amo, ó Deus, mas eu não quero que o Senhor mexa em tal área da minha vida. Deus, eu não preciso desse domínio próprio. Aprendei de mim, que sou manso. Que você possa deixar Deus trabalhar no teu coração para que esse solo realmente seja fértil. E que a palavra dele encontre espaço em mim. A palavra do Senhor está encontrando espaço em nós? E que nós possamos, então, nessa noite, que o Senhor nos deu para nós refletirmos sobre o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Que muitas vezes nós não temos. Que o mundo mostra para nós que bateu, levou. Você fez, você vai pagar. E muitas vezes, igreja, aqui dentro é a mesma coisa. E Deus está mostrando para nós hoje que é para nós ter esse domínio próprio aí. Para mim ser parecida com Ele. E que através das nossas vidas, nós vamos fazer Jesus ser conhecido. E que todo o fruto tem que ser evidência na minha vida. E só o Espírito Santo é que vai fazer isso. Ele vai gerar em nós essa transformação. Ele vai gerar em mim esse autocontrole. E que nessa noite você possa entregar para o Senhor aquilo que você não consegue, que Jesus vai fazer. Que você venha realmente dar o controle da sua vida para Jesus. Amém? Se coloque de pé em nome de